Shalom, graça e paz, amada igreja. Estamos nós aqui pela primeira vez gravando aí um vídeo. Não sei se vai ficar bom, mas é uma experiência nova para nós e vamos ver como é que fica. O mais importante é o objetivo. Meu objetivo é tentar transmitir para vocês um alimento, a palavra de Deus, para que a gente não passe em branco num dia como hoje, um domingo, onde nós sempre estivemos aí acostumados já há 8 anos que eu não sei o que é realmente passar aí um domingo sem estar em contato com a igreja, sem estar ali juntamente com vocês, né? E eu tô tentando aqui, queria mesmo na verdade era gravar uma live. Eu vejo que tem uns pastores que estão fazendo isso, mas ainda não tem essa habilidade toda não. Mas quem sabe? Eu espero que não tenha necessidade, que logo a gente possa estar lá de volta, juntos, lá se reunindo, sem essa de vídeo, de live, nada disso. O negócio é ao vivo e a cores, não é mesmo? Para que todo mundo possa estar ali se abraçando, se tocando, presentes, né? Juntamente reunidos ali no nome do Senhor. Eu queria refletir com você nesse tempo, quero tentar ser breve, um trecho da palavra de Deus, lá no livro de Lamentações, onde o profeta Jeremias ele viveu difíceis momentos de grande tribulação, não muito diferente do que a gente tem vivido, embora ele muito mais intenso, muito mais profundo a tribulação que ele viveu naqueles tempos de angústia. Mas o que eu quero levar você a concluir é que em momento algum o Senhor deixou de estar presente na vida daquele homem. E não é diferente para nós nos dias de hoje. O Senhor está presente o tempo todo comigo, o Senhor está presente o tempo todo contigo. O Senhor é soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sempre dizemos, é nessas horas que vale você reconhecer o quanto é importante ter conhecimento da palavra de Deus. Porque tudo aquilo que você já aprendeu com relação à palavra de Deus é o que vai te sustentar nesses momentos. Leia comigo, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: Eu sou o Senhor, que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Amados, o profeta declara aqui que ele viu a aflição, que ele sabia o quanto aquele momento que ele estava vivendo, que o Senhor estava por trás de tudo aquilo, que o Senhor permitiu que tudo aquilo lhe acontecesse. Nada mais era do que a vara de Deus, a vara da aflição, sendo causada aquele tormento, aquela tribulação, aquela dificuldade toda, que o Senhor estava ali realmente no controle de tudo aquilo. O que me chama mais atenção ainda é uma outra colocação aqui do profeta, avançando um pouquinho, Lamentações capítulo 3, no verso 2, ele diz assim: O Eterno me guiou e me fez passar pelas trevas e não pela luz. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra. Olha só, o Eterno me fez passar pelas trevas e não pela luz. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra e esbofeteou-me vez após vez durante todo o dia. Você acha que está difícil o que você está vivendo? Dá uma olhada para uma situação como essa. Olha só, olha o verso 14. Fui feito motivo de riso, Lamentações 3,14. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Verso 17. Tirou-me a paz, esqueci-me até o que significa prosperidade. Por esse motivo exclamo: a minha força e a alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé, o Senhor. Recorda-me da minha aflição e do meu delírio.
do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas olha, eu não estou querendo trazer uma comparação com o que o profeta Jeremias viveu com esse momento que nós estamos vivendo, tá? O que eu quero chamar a sua atenção é para a forma como o profeta ele se portou naquele momento de dificuldade, naquele momento de tribulação. As circunstâncias eram todas contrárias a ele. Olha só, como ele reagiu a tudo aquilo? Como foi possível atravessar aquele duro momento? Olha só, o que te tem mantido de pé? Ou melhor, se é que você está de pé. Como é que está seu coração? As notícias que chegam até nós sempre são terríveis. São apavorantes. Por isso que eu sugiro a você, fica longe de ficar vendo esses vídeos. Esses vídeos, na verdade, não são informações. Esses vídeos são tribulação a mais que chega na sua mente. São coisas que te jogam para baixo, coisas que tiram a sua esperança, vão minguando a sua força. Então, se afasta um pouco dessa história de zap. Não importa, o vídeo chega pra gente e vem lá meio apagadinho, né? Aí surge aquele desejo assim de clicar lá naquela setinha para disparar o vídeo e você começar a assistir. Coisa boa não é. Coisa boa não é. Presta bem atenção numa coisa. A maioria das informações que vão chegar, melhor dizendo, isso não é nem informação. A maioria das notícias que vão chegar até você através do WhatsApp são sempre números que vão minguar sua força, vão minguar sua fé. Então, começa a refletir na palavra de Deus, aproveita esse tempo para ler a palavra, conhecer a palavra, e conhecendo a palavra, lendo a palavra, meditando a palavra, você vai conhecer o Deus que você está servindo, o Deus Criador. Presta bem atenção, o profeta, como é que ele suportou tudo aquilo? Não foi vendo notícias, não foi vendo as coisas do WhatsApp, de jeito nenhum. Como é que ele aguentou toda aquela dor? Nós acabamos de ler aqui, a minha força e alegria se esgotaram. Não foi porque ele estava vendo notícias, não, vendo as coisas do WhatsApp, não. Se esgotou porque ele estava sendo surrado dia após dia, hora após hora. E ele reconhecia que aquela surra vinha de Deus. Ele diz, recorde-me na minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento, do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim. Essas foram as palavras do profeta Jeremias, também conhecido como profeta chorão. Num difícil momento que ele viveu, não só ele estava vivendo aquilo, mas toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel que estava sitiada pelo exército inimigo. Aí olha só, como que ele fez para suportar tamanha aflição? O que ele fez? Como foi a postura dele? A resposta está lá em Lamentações 3,17. Contudo, quero lembrar-me do que me dá esperança. Contudo, quero lembrar-me do que me dá esperança. Só quero confirmar se é 3,17 mesmo. Não é 3,17 não. É o 3,21. Contudo, quero lembrar-me do que pode me dar esperança, daquilo que me dá esperança, aquilo que renova as minhas forças. O que é que poderia renovar as forças dele? O que é que poderia renovar a esperança dele naquele momento tão difícil? O que é que você acha? Analisa comigo. Sabe? A única coisa que te renova a esperança, a única coisa que te dá força em momentos como esse é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única capaz de fazer isso. A palavra de Deus é a única que te dá sustentação em momentos como esse.
É em momentos como esse que Deus está abalando as coisas, como eu já disse, abalando as coisas abaláveis desse mundo, que você precisa conhecer muito bem o Deus da Bíblia, o Deus a quem você diz que serve. É em momentos como esse que nós vamos saber quem realmente está agarrado em Deus, quem realmente tem a fé genuína, a fé verdadeira. Olha só, Jeremias, o significado do nome Jeremias é meio que incerto. A Bíblia King James define o significado do nome de Jeremias como Jeová estabelece, ou Jeová exalta. Esse homem, Jeremias, Jeová exalta, Jeová estabelece. Ele conhecia muito bem o Deus da Bíblia, o Deus da Torá, o Deus a quem ele servia. Em meio a tamanha aflição, tamanho sofrimento, em momento algum ele tirou os olhos do Deus Criador para colocar os olhos naquela situação que ele estava vivendo. Em momento algum a fé dele desfaleceu. Em momento algum ele apavorou, ele entrou em pânico. Olha só, o versículo 22 de Lamentações 3 diz: a bondade do Senhor é a razão, algumas versões dizem, a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que esperam. O Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que esperam, confiantes para com aqueles que o buscam, para aqueles que esperam nele. Deus é bom, Deus é misericordioso para todos aqueles que esperam nele. O verso 26 diz: é muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé, o Senhor. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Então, amados, em meio às tribulações, vale você ter a sua mente voltada para aquilo que você já aprendeu na palavra de Deus. Em meio a momentos como esse, você precisa se agarrar em Deus. As circunstâncias não podem fazer com que você saia do prumo, fazer com que a sua fé desfaleça. Afinal, amados, a palavra de Deus diz também que nós não andamos por vista, nós andamos por fé, porque nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais. Seres espirituais. Somos um espírito que habita numa casa terrestre. As circunstâncias não podem nos apavorar, não podem fazer com que deixemos de confiar no Senhor. O profeta Jeremias, ele ainda nos orienta a forma como devemos nos portar, como que a gente vai se comportar, como que a gente deve fazer para suportar tamanha dificuldade. Sim, não é fazer vista grossa. As circunstâncias são totalmente contrárias àquilo que você gostaria. Então, como é que você vai se portar num momento como esse? Ele também traz uma orientação nesse capítulo 3. Olha só, Lamentações 3, 28. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e em silêncio. Afinal, foi Deus quem determinou essa opressão sobre cada pessoa. Você tem dúvida que Deus é soberano? De que num estalar de dedo, Deus pode mudar tudo isso? Deus, em determinado momento, ele tira a sua mão. Ele deixa que as coisas ocorram. Ele simplesmente deixa que as coisas aconteçam. Por que Deus faz isso?
da vontade de Deus que toda a humanidade sofra o que está sofrendo, vidas venham ser ceifadas, os nossos idosos sendo ceifados, sofrendo por essa doença causada por esse vírus maldito. E por falar nisso, não deixe de amaldiçoar esse vírus. Doenças respiratórias, morte terrível, que estão sofrendo essas pessoas de mais idade. Lá na Itália a gente vê os números. Parece que no dia de ontem foram 800 e poucas mortes. E você acha que isso é da vontade de Deus? Não, ele simplesmente tirou a mão. Mas por que ele fez isso? Olha só, em Lamentações 3:33, no verso 33. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos, pisotear todos os cativos da terra. Isso não é do agrado de Deus. Mas, contudo, é necessário. É necessário. Por quê, pastor? Por que Deus permite essas coisas? Para que o ser humano pare e reflita que Ele é Deus e está acima de todas as coisas. Para que o ser humano volte-se para o Senhor. Para que o ser humano deixe de pensar que a vida está no seu próprio domínio, para que o ser humano se posicione. É por isso que Deus tira a mão e deixa o inimigo avançar em determinados momentos. E outro fato que me chama a atenção, a palavra de Deus também nos orienta, olha só, em falando o porquê é necessário essas coisas, né? 2 Coríntios 4:17 diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só, gente, está tudo aí na palavra de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Tudo que você está vendo é temporal, vai passar, fica firme. Espero que quando tudo isso passe, você esteja mais firme no Senhor, mais agarrado no Senhor. Não desfaleça, não desanime. Olha em Atos 14:21, eu não vou esperar você abrir não. Eu vou lendo para você, depois você vai lá, pode acreditar que é isso que está escrito aí na sua Bíblia. Atos 14:21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, só apóstolo Paulo falando isso. Foi Lucas quem escreveu. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Deus quer te salvar. Deus quer você transformado. E às vezes é necessária a tribulação, é necessária as circunstâncias terríveis como essa que temos vivido, para que sejamos transformados, para que nós apeguemos a Ele. Então, em nome de Jesus, volte-se para o Senhor. Se agarre nele. Não abra a mão desse nosso Deus, o Deus da Bíblia. Que Deus te abençoe. E até logo mais.